Por favor, explique o nome Jesus. Esse é o nome do Messias ou é Yeshua? Bem, essa é uma outra batata quente. Temos que, mais uma vez, voltar às Escrituras. O Novo Testamento original, tanto pelas evidências internas quanto externas, foi escrito em grego. E o grego não foi uma tradução. Foi escrito em grego. Muitos dos nomes vinham de origem hebraica e alguns aramaica. E esses foram, então, traduzidos ou transliterados, se desejar, ao grego. Então, por exemplo, Pedro, seu nome era Cefas, que era aramaico, mas traduzido era Pedro, que significa pedra. Então, era lícito e correto pegar o nome Cefas e traduzi-lo ao grego e transformá-lo em Pedro. Obviamente que sim, porque foi o que fizeram. Ou tomemos o caso, encontramos o Messias, que é uma palavra hebraica, então a Bíblia dirá, traduzindo Christos. E depois usaram o nome Christos. Então, era lícito tomar uma palavra de conceito hebraico, Messias, e transformá-la no equivalente grego, Christos? A resposta é sim, porque foi o que fizeram, não é? O mesmo se aplica para o nome que usamos para Jesus. É Yeshua, no Antigo Testamento. Essa é a versão hebraica, mas a Bíblia em si usa a palavra Jesus. Agora, exatamente como isso era pronunciado é outra questão. Mas era lícito mudar de Yeshua para Jesus. Ora, se usarmos outro idioma, também é possível mudar esse nome? Obviamente que sim. Então, digamos em alemão. Se lermos o Evangelho de João, será lido Johannes. Também em africano seria Johannes. Mas em inglês é John e todos sabem que é exatamente a mesma pessoa. Uma é apenas a versão em inglês, enquanto a outra é em outra língua, não é? Então, por que não é essencial que eu use o nome Yeshua? É errado usar o nome Yeshua? Não, você só estaria usando a versão em hebraico. Mas se você não é hebreu, se for grego, poderia usar Jesus? A resposta é sim. Ora, se for inglês, pode usar Jesus? Sim. Então se torna inglês. Algumas pessoas dirão, mas originalmente não havia J. Tudo era Y. Mas as línguas também avançam. E se voltarmos às Escrituras, onde Jesus fala em aramaico, por exemplo, quando ele estava na cruz e disse, por que me abandonaste? Deus meu, por que me abandonaste? Mas o dialeto que ele usa é diferente do dialeto que se encontra, por exemplo, no livro de Daniel. Então temos uma mudança progressiva e era algo legal para ele, porque ele mesmo fez. Então, quando a língua muda, eles trouxeram a língua J e muitos não ficaram felizes com isso, por causa do som que ele implica. Tudo era Y. E pela palavra, tínhamos que usar a pronúncia para essa palavra específica. Ou seja, se dissermos yes, seria com um I, não é? Teria um som de I, mas se dissermos Júnior, é um som de Ju, mas também era soletrado com um Y. Se você é um estrangeiro, dirá, com licença, por que ambos se soletram com um Y e um se pronuncia I e o outro J? Então, em inglês, para enfatizar a pronunciação J, eles introduziram a letra J. Ora, isso é mudar o nome? Eu estou mudando o nome? Não. Você está operando pelas regras do idioma.
Então, sempre dou o exemplo de se eu for à Polônia. Então, meu nome seria Volteiro. Mas não sou Volteiro, sou Walter. Mas, na verdade, nem sou Walter, pois sou alemão, na verdade, sou Walter. Então, qual será o nome agora? Bem, se eu estiver na Polônia, sou um Volteiro. Se estiver na Alemanha, sou Walter. Se eu estiver na Inglaterra ou qualquer outra terra que fala inglês, sou Walter. E devo viver com isso, pois é assim que a língua funciona. O mesmo se dá com a Bíblia. Eu acho que não tem absolutamente nada de errado de se referir a Jesus como Jesus. Assim como se eu falar em grego, eu me referia a ele como Jesus. E se fosse um hebraico, falaria com ele como Yeshua. Muito obrigado.